A nova DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach lançou e ela trouxe um monte de coisas novas pro jogo, como novas mecânicas, desafios, lore, só que o jogo é todo quebrado. Tem 2 anos de lançamento desse jogo e todo mundo lembra o quão incrível esse jogo era. Cara, se eu apertar K. Eita, o bicho teleportou do nada, que incrível. Ele não tava nem perto de estar pronto. Lotado de bug, mecânica mal acabada, legenda feita no Google Tradutor. Não, cara, sério. Olha essa muralha de texto. Nossa! E sem falar da otimização, né? Que tava... Mano, esse jogo conseguiu travar no PC do Alan, cara. Do Alan! Irmão, o PC do Alan foi feito pra criar os gráficos da vida real. E esse jogo travou! Pelo menos foram saindo umas atualizações pro jogo com o tempo. Umas boas e outras... bem, existiam, né? E agora saiu essa DLC, Security Breach Brewing. Mas e aí? O que mudou nesse jogo? Aliás, esse vídeo tem spoiler, tá? Só pra avisar mesmo. Security Breach é um jogo lançado em 2021 da famosa franquia Five Nights at Freddy's, em que você é um menino chamado Gregory que está preso no Pizzaplex. E com a ajuda de Freddy, você tem que sobreviver aos inimigos do local até às 6 da manhã. Que é basicamente a mesma lógica por trás dos outros jogos da franquia, só que dessa vez com um mapa enorme pra você explorar livremente e é só uma noite. O que é meio contraditório, porque é Five Nights. Enfim, a DLC Ruin, lançada recentemente, traz a continuação da história do jogo base, onde somos uma garota chamada Cassie, que temos que salvar o Gregory, que ficou preso nas ruínas do Pizzaplex. Só que eu não tô aqui pra falar da lore desse jogo, não. Deus me livre. Se a gente ficar aqui pra falar da lore, esse vídeo vai ter umas 5 horas. Não. A mina leva a sério a lore. Ao invés disso, vamos analisar os detalhes do jogo em si, desde mecânicas, gameplay, até ambientação. Então vamos comparar o que o jogo base errou que a DLC aprimorou e muito. E eu já te adianto, foi muita coisa. No dia do lançamento, Security Breach, bem, ele era um jogo. Tava na cara que o jogo precisava de mais tempo pra ser finalizado. Primeiro que a otimização do jogo tava péssima. Várias áreas do jogo travavam demais pelo tanto de coisas que tinha que carregar ao mesmo tempo. E se até o PC do Alan travou, imagina o teu PC da Xuxa aí. E um dos maiores problemas é que você podia entrar numa sala e ela só não existir. As áreas do jogo não carregavam rápido o suficiente antes do jogador chegar nela. Isso fazia você, por exemplo, atravessar o chão e cair no vácuo infinito do espaço. Isso inclusive aconteceu comigo. Eu atravessei o chão e acabei esquipando 80% do jogo. Isso seria uma bela tática para se usar de speedrun, que inclusive foi usada. Se você entrasse no Fred enquanto você pulava, a sala inteira descarregava. E os speedrunners fizeram isso para poder ir até uma área do jogo que você consegue zerar com um simples parkour, fazendo o recorde mundial de speedrun desse jogo ser de 3 minutos. 3 minutos. E além desse, tinham vários outros bugs. Animatrônico surgindo do nada, desaparecendo do nada, teleportando, deslizando, simplesmente parando de funcionar. Tava muito feio o negócio. Mas tá, de performance a gente já entendeu que tava muito ruim. Mas e as mecânicas? Pelo menos isso deve ter feito direito, né? Então... não! Primeiro, o tutorial do jogo, que é algo extremamente útil pra poder ensinar o jogador a jogar o jogo. É muito importante ter isso. Só que não a cada 5 segundos. Essas caixas de tutorial apareciam literalmente por qualquer coisinha nova que você fizesse no início do jogo. E isso não seria tão ruim se isso não pausasse o seu jogo e você tivesse que segurar um botão por 5 segundos pra poder tirar isso da tua cara. Então imagina, no início do jogo, essa telinha aparecendo pra você, pausando o seu jogo, você tendo que segurar um botão por 5 segundos pra tirar essa tela, e isso acontece toda hora. Um pouquinho irritante. Só um pouquinho. Também temos uma função que é considerada essencial para um jogo de exploração como esse. O mapa. Você não consegue um mapa até determinada parte do jogo. E mesmo depois de... Oxi. Ué, cadê? Please take this map. Mesmo depois de receber o mapa do jogo, ele é basicamente inútil. Não tem absolutamente nenhuma informação relevante nele. Não tem nome dos lugares, não tem o local do objetivo. O máximo que aquele mapa mostra é onde você tá, onde o Fred tá e onde recarrega o Fred. Que inclusive é sobre ele que vamos falar agora. Diferente dos outros jogos, nesse jogo o Fred é o nosso aliado. E a gente pode chamar ele a qualquer momento pra poder entrar nele e se proteger de qualquer animatrônico, enquanto ele tiver energia.
dia. Cê é louco, mano, parece bateria de iPhone. É uma função muito legal. O único problema que eu tive com isso é que o Fred, ele simplesmente teleporta do nada. Ele pode estar na tua frente, você aperta o botão pra chamar ele e ele teleporta pro outro lado do mundo pra poder ir andar até você. É esquisito, mas é engraçado. E funciona. Exceto quando não funciona. Então, tem as sequências do jogo, os eventos que temos que passar pra poder progredir na história. Temos um embate com o Lua, em que você tem que ligar 5 geradores enquanto ele te persegue na creche. Essa é uma parte bem assustadora e que me deixou bem nervoso. Até eu descobri que eu posso simplesmente bagunçar o lugar inteiro, que ele vai me ignorar, porque ele é igualzinho a minha avó. Ele é fanático por limpeza. Tem uma parte que a gente tem que fazer pizza pra entregar pra Chica. Tem a sala de segurança que imita a gameplay do primeiro FNAF, que até hoje eu não consegui entender como é que funciona, porque eles sempre me pegam. Menos quando eu fui gravar essa parte pra pôr no vídeo, que de alguma forma eu venci de primeira. Tem os concertos e upgrades do Freddy, que são simples jogos de memória, e mais tutorial te atrapalhando. E as sequências de animatronics e lutas de chefe pra você avançar, incluindo a vilã principal, Vene, que só apareceu 2 vezes no jogo. 3, se você considerar um dos finais. Bela vilã. Todas essas sequências, tirando os bugs, até que são bem construídas. Exceto uma. Labirinto do Mazercise. Não, cara, sério, eu quero saber quem foi o louco que achou que isso aqui era uma boa ideia. Juro pra você, a maioria dos jogadores deve ter passado horas quebrando a cabeça pra resolver isso. Porque não é possível, cara. É absurdo. Mas como tu não sabe, tu aperta todos os botões de uma vez só e vai bugar tudo. Moleque, a questão é que não só bugou pra mim. Eu tava em 2 FPS o maldito tempo inteiro naquele labirinto. Eu fiquei mais de 3 horas e eu não sabia a resposta. E claro, a gente não podia esquecer da incrível mecânica de pós-jogo. Quando você chega às 6 da manhã e vai pra saída, você tem a opção de continuar no lugar pra explorar e conseguir outros finais. Só que se você fizesse isso, todos os save points do jogo paravam de funcionar. Você não poderia mais salvar o jogo em nenhum momento. Ou seja, perdeu, se ferrou. De novo, quem foi que achou que isso era uma boa ideia? Isso era horrível. Nenhum jogador gostou disso. Porque no pós-jogo ainda tem muita coisa pra fazer, muito item pra pegar e muita coisa que pode te matar. Mas apesar disso tudo, o que mais me incomoda no jogo é que ele não dá medo. Claro, você toma susto se for pego e tem todo aquele nervosismo de você evitar tomar susto, mas o jogo não passa a sensação de terror. Ele tá lá na Steam nomeado como jogo de terror, mas ele não passa a sensação de terror em nenhum momento. O lugar não é assustador, os animatronics não são assustadores. Pô, cara, olha essa carinha. Como é que você vai ter medo dessa coisinha? Oh, meu Deus. Por isso que muitos chegam a considerar Security Breach como um jogo de aventura e exploração e não como terror. Até porque com esse mapa incrível, tenho certeza que muita gente ficou muito perdido lá. O jogo não era ruim, ele era bem divertido, mas ainda tinha muita coisa pra melhorar. E os desenvolvedores sabiam disso. Tanto é que eles trouxeram várias atualizações pra resolver todos os problemas. Ou quase. Conforme o tempo, saíram várias melhorias de desempenho pro jogo. A primeira delas foi que o jogo ficou bem mais leve. Tava quase 100 GB de espaço e caiu pra 32. Ele ainda travava bastante em algumas áreas mais pesadas, mas ele começou a rodar mais liso. E também resolveram o problema das salas não carregarem antes do jogador chegar, fazendo o jogo travar pra carregar. Não foi uma solução muito boa, mas resolveu, né? As legendas do jogo também foram atualizadas. Por algum motivo, quando o jogo lançou, as legendas eram a caixa de diálogo inteira. Então, às vezes, ficava uma muralha de texto no meio da tela do jogo. E aí, eles consertaram isso. Só que consertaram de uma forma tão porca que parece que só tacaram pra uma IA dividir a legenda e depois jogaram. Porque, nossa senhora, eu que sou editor de vídeo sei, aquela legenda ficou muito feia. Pelo menos atualizaram a mecânica de pós-jogo. Aleluia! Nossas preces foram ouvidas. Agora dá pra salvar no jogo. Mas é só em um ponto do mapa. Melhor que nada, né? Vários outros bugs, incluindo esse de descarregar o mapa inteiro, foram resolvidos, mas vários continuaram sem solução. Mas no geral, ele foi bem melhorado. Mas ele ainda não tava legal. Ainda faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa faltando pro jogo ficar incrível. E aí
que a DLC entra. A DLC gratuita de Security Breach chegou com tudo, meteu o pé na porta e destruiu o lugar inteiro. Literalmente. Ela se passa nas ruínas do Pizzaplex, com o local completamente destruído e com uma progressão linear da história. Bem diferente do jogo base, que deixa você livre pra explorar o lugar inteiro. E por conta disso, fizeram um sistema de capítulos, pra caso você tenha perdido alguma coisa, você vai lá e acha. Tá, mas além disso, o que essa DLC tem de diferente? Bom, basicamente tudo. A ambientação do jogo teve uma melhora absurda. Com o lugar todo destruído e com os animatronics todos ferrados, o jogo agora passa uma sensação de desconhecido, de insegurança, de medo, que é exatamente o que um jogo de terror precisa. Foi introduzido também uma nova mecânica, a máscara Veni, que faz você ver um mundo todo diferente ao usá-la. E você usa ela para resolver desafios, interagir com objetos especiais e até atravessar a parede. E com ela teve a introdução do Help, que é basicamente o tutorial do jogo, só que melhor. Os caras se livraram daquelas caixas irritantes de tutorial e colocaram um personagem incrível para poder te ensinar a jogar. Além de que colocaram uma consequência muito legal caso você use a máscara por muito tempo. O sistema de câmera também foi altamente alterado. No jogo original, você podia acessar as câmeras a qualquer momento, só que raramente elas eram úteis. E usar elas era muito esquisito, porque parecia que o jogo caía a qualidade e travava mais. Era muito estranho. Já na DLC, as câmeras funcionam de um jeito todo diferente. Agora você não pode acessar elas a qualquer momento, é só quando tem um terminalzinho, e elas têm um visual bem melhor. Elas lembram muito um jogo chamado de I'm on Observation Duty, que tem uma imagem em preto e branco com bastante estática. E agora elas têm funções dependendo do momento. Você pode usar áudio para poder atrair animatronics para certos lugares, ou usar ela para poder achar anomalias e desbloquear caminhos. Ficou muito melhor. E pelo que eu vi da DLC, o desempenho foi muito bom. Não teve nenhum bug muito aparente e nenhuma travada sinistra. Até mesmo aqueles pauses pra carregar não aconteciam muito. Bem, eu disse que não acontecia muito. Tá, mas então você quer dizer que por causa da DLC o jogo ficou bom? Não! Por mais que seja divertido de jogar, Security Breach não é um jogo bom. Ele ainda não é muito bem otimizado, ele ainda trava muitas vezes, ele ainda é bem bugado, ainda tem muita coisa ruim com o jogo. A DLC não apagou isso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, a DLC provou que Five Nights at Freddy's consegue melhorar e muito. A Steelwool, a desenvolvedora de Security Breach, mostrou ser capaz de aprender com os próprios erros e só continuar melhorando. Ainda tem muita coisa boa por vir em Five Nights at Freddy's. Inclusive o Help Wanted 2, o jogo de VR que vai sair no final do ano. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. E eu não tenho VR. E você? O que você acha? Você acha possível Five Nights at Freddy's ter um jogo melhor no futuro? Comenta aí embaixo, vou adorar ler. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever pra assistir mais vídeos como esse. E é isso. Agora, se me dão licença, eu tenho uma DLC pra terminar. Tchau! Por que na parte das legendas eu falei que nem aquele aviso do Avast? As definições de vírus foram atualizadas.